Mas como nós estávamos falando, hoje 4 de julho de 2026, está completando os Estados Unidos da América a sua independência. São 250 anos de independência dos Estados Unidos, é uma data simbólica. Nós não poderíamos deixar aqui de manifestar esse momento de conhecimento entrando na história a respeito dessa que é uma das nações mais importantes do mundo, que é os Estados Unidos da América. A independência foi declarada em 4 de julho de 1776. Insatisfeitas com o aumento dos impostos e a repressão econômica dos impostos pela Inglaterra, após a Guerra dos 7 Anos, as 13 colônias se rebelaram. Inspiradas pelo iluminismo, romperam com a coroa, consolidando sua vitória militar em 1783 e formando uma república federalista. Mas aí nós precisamos explicar a você as causas desse conflito inicial. Durante o século XVIII, a Inglaterra adotava uma política de negligência salutar. O que significa isso, irmão Gia? Eles davam grande autonomia às suas colônias na América. No entanto, após a Guerra dos 7 Anos, a coroa britânica decidiu cobrir seus rombos financeiros, aumentando a carga tributária sobre os colonos. Foram criadas leis como a Lei do Chá e a Lei do Selo, que geraram enorme revolta. Os colonos exigiam representação política no parlamento britânico, o que lhes foi negado naquela oportunidade. O estopim ocorreu em 1773, na chamada Festa do Chá de Boston, lá em inglês Boston Tea Party, onde colonos disfarçados jogaram carregamentos de chá ao mar. Em retaliação, a Inglaterra impôs as leis intoleráveis, que fecharam o porto de Boston, nos Estados Unidos, do que é hoje, e aumentaram o controle militar sobre a região. Aí nós temos agora a declaração e a guerra. Em resposta, os colonos organizaram o primeiro e o segundo Congresso Continental na cidade de Filadélfia. Durante o segundo congresso, ratificou-se a Declaração de Independência, redigida principalmente por Thomas Jefferson, uma personalidade muito importante nesse tempo. O documento proclamava o rompimento com o Império Britânico e defendia ideais iluministas como liberdade, igualdade e o direito à autodeterminação. E tudo isso, meus irmãos, para você que está nos ouvindo nesse momento de história, conhecimento e cultura do programa Voz do que Clama, são pilares da democracia, como nós entendemos. A separação não foi pacífica e desencadeou a Guerra de Independência, que aconteceu em 1775, terminando em 1783. Então veja que foram 8 anos desta primeira guerra, chamada Guerra de Independência. As tropas dos colonos, lideradas por George Washington, lutaram contra o poderoso exército britânico. Os colonos conseguiram um apoio crucial da França e da Espanha. Foram 2 países ali que ajudaram os Estados Unidos nesta Guerra da Independência contra ali os seus dominadores, que naquela oportunidade era a Grã-Bretanha, principalmente ali da Inglaterra. Interessadas em enfraquecer o Império Britânico. A vitória decisiva ocorreu em 1781, na Batalha de Yorktown, culminando no Tratado de Paris em 1783, que reconheceu oficialmente a independência norte-americana. Aí nós temos as consequências. Com a independência norte-americana, agora como nação e não mais como colônia da Grã-Bretanha, surgiu a primeira nação livre do continente americano. Em 1787 foi redigida a Constituição dos Estados Unidos,
vigente até hoje, que instituiu uma república federativa com forte divisão de poderes. Quais poderes são esses? Executivo, legislativo e judiciário. E garantiu os direitos à propriedade privada. Os princípios liberais e republicanos adotados serviram de inspiração para movimentos revolucionários em todo o mundo, incluindo a Revolução Francesa. Então, tudo isso nós estamos aqui hoje anunciando a você sobre esta data que ela é, todos os anos, fortemente celebrada nos Estados Unidos da América. O 4 de julho, para eles é feriado nacional, considerado uma das principais datas do calendário dos Estados Unidos, junto também com o feriado de Ação de Graças, que é um momento em que a nação norte-americana se reúne em suas casas e ela se lembra do seu passado. E o passado dos Estados Unidos não está debruçado apenas na ajuda unilateral que ela recebeu, como eu acabei aqui de citar a você, da França e da Espanha naquele conflito da Guerra da Independência que aconteceu em 1775 a 1783. Mas antes, por quê? Os Estados Unidos da América, ainda como colônia, havia ali a marca do protestantismo histórico. A mensagem do Evangelho havia entrado nas colônias americanas. A mensagem do Evangelho havia sido difundida perante estes que ainda não eram livres. E ali nós temos inúmeros testemunhos que demonstram o movimento do Evangelho para a formação e também a identidade do povo dos Estados Unidos da América. É por isso que existe lá o calendário e também um dos feriados mais aguardados dos Estados Unidos, que é a Ação de Graças. Infelizmente, meus irmãos, os Estados Unidos hoje, ele é apenas um arremedo. Os Estados Unidos, ele está muito longe daquilo que um dia ele foi. Começa toda uma mudança, porque os ideais cristãos estavam penetrados, eles estavam instalados em cada domicílio norte-americano após ali a independência. Nas casas ouvia-se a palavra de Deus, ouvia-se ali o estudo das Escrituras. As casas eram como se fossem verdadeiramente a extensão daquilo que eles ouviam aos domingos pela manhã, a palavra de Deus nas igrejas, paróquias ou congregações distribuídas em várias partes do território norte-americano, agora como uma nação livre, soberana e independente. E quando nós olhamos também para dentro do centro educacional, nós percebemos também as marcas do Evangelho na formação ali das crianças norte-americanas. Já no século XVIII para o século XIX, nós temos ali a atuação dos ideais cristãos que estavam arregimentando a formação, a intelectualidade e também todo o meio cívico de uma sociedade. E uma vez que os pilares do Evangelho são erguidos, você tem uma nação que ela está pautada na verdade e nos princípios que são eternos. Assim foi a formação dos Estados Unidos. É por isso que logo ali, já entre estes séculos 18 para 19, nós temos a formação das maiores universidades que até hoje existem e que um dia foram fundadas sobre o viés do Evangelho. Eu não posso me esquecer de citar a você aquela que é considerada até hoje a maior universidade existente em todo o mundo, Miguel, que é a Universidade de Harvard. A Universidade de Harvard, ela foi fundada por um pastor protestante. E até hoje existe um ideal lá em Harvard que foi infelizmente abandonado e substituído pelo ceticismo e pelo ateísmo intelectual.
Essa que foi uma universidade levantada sobre os ideais cristãos e sobre as bases do Evangelho, hoje nega a fé no Cristo eterno de Deus. Mas a Universidade de Harvard, ela ficou conhecida não apenas pela sua formação acadêmica, mas antes porque um dia os ideais do Evangelho estavam dentro das suas salas de aula, dentro dos seus corredores e nas reuniões do corpo docente, dos professores e acadêmicos desta universidade tão conhecida pelo mundo afora. Temos também a universidade ali também de Princeton, e também já na Inglaterra você tem a Universidade de Cambridge e Oxford, que são universidades também reconhecidas como movimentos cristãos que acabaram por fundar universidades. Porque para quem não conhece a história, talvez não se dê conta de que hoje as universidades, se elas existem, é porque um dia protestantes históricos se reuniam para que a educação pudesse ser também apresentada aos filhos destes pais cristãos. E hoje nós estamos vendo o meio acadêmico cada vez mais abandonando os ideais do criacionismo. E o que são os ideais do criacionismo, irmão Jean? Que era exatamente aquilo que permeava a intelectualidade, a educação, a formação, desde as primeiras séries, como também do ensino fundamental, posteriormente para as universidades norte-americanas. Eles ensinavam a ideia do criacionismo, que tudo que existe tem uma causa e um efeito. Essa causa e esse efeito só pode ser de um Senhor, que é Criador sobre tudo e todas as coisas. Logo, esse Senhor que fez tudo e todas as coisas é Adonai, é o Senhor dos exércitos, é o Deus revelado na Bíblia Sagrada. Mas agora, as universidades norte-americanas, assim como mais de 90% das universidades do mundo afora, e o Brasil está incluído, infelizmente, nisso, eles abraçaram hoje a ideia não mais do criacionismo. E é por isso que eles estão hoje ensinando a teoria do evolucionismo. Agora raciocine aqui comigo, o irmão Jean, do programa Voz do que Clama. O que é mais fácil, partindo de uma lógica, partindo de uma coerência, Miguel? Para ti que é um jovem. Tem que idade, Miguel? Pois é, Miguel, tu é um jovem de apenas 23 anos, então vamos agora raciocinar, porque o que Deus nos deu foi inteligência, capacidade para discernir e questionar coisas. Olha só, para o criacionismo, ele se baseia sobre uma fé que é transcendente. Então ela é uma fé sobrenatural. O que é uma fé sobrenatural? É tudo aquilo que tem elementos de milagre. É tudo aquilo que tem elementos de coisas impossíveis. Por isso que o criacionismo está debruçado na ideia de um Deus que ele opera coisas sobrenaturais, ele opera milagres e ele é eterno. Isso é criacionismo. Agora o evolucionismo parte daquilo que Charles Darwin tentou explicar na sua fatídica teoria, porque Charles Darwin começou a pesquisar espécies e ele começou numa luta, porque a luta de Charles Darwin é a luta dos ateus até os dias de hoje. Só que os ateus é um grupo declarado. O pior não são os ateus. O pior são os céticos e os gnósticos. Porque os céticos são aqueles que são incrédulos. Eles até acreditam, mas eles precisam de uma prova viva. É aquela ideia que estava no coração de Tomé após a ressurreição do Senhor Jesus. Tomé, reunido junto com os outros discípulos, ele não havia visto o Senhor. E ele então lança exatamente essa ideia ceticista. Se o ceticismo nasce, o pai do ceticismo é Tomé, no meu entendimento teológico e bíblico. Por quê? Porque Tomé diz que ele precisava ver para crer. E o Senhor, na segunda aparição dele após a ressurreição, ele aparece no meio dos 12 que estavam trancafiados.
Ali você percebe que eles estavam com medo de serem mortos como o seu Senhor. E por isso eles estavam trancados. Aí Jesus aparece no meio deles. E aí Jesus apresenta para Tomé as suas mãos. Porque as mãos têm as marcas do transcendente. As mãos têm a marca do sobrenatural. As mãos têm a marca daquilo que a morte não pôde vencer. Um homem sem pecado, Miguel. A morte e o pecado não tem como triunfar. Então, quando Tomé vê aquilo, ele crê, mas ele era cético. Aí ele se converte. Ele precisou crer. Ele precisou ver. E Jesus não questionou, apenas apresentou então a prova que ele precisava. Aí tu tem depois o gnosticismo. O gnosticismo vai aparecer por volta ali do 1º século, após o nascimento da igreja, porque a igreja ela vai nascer em Atos capítulo 2, com a descida do Espírito Santo, e acontece aquele movimento onde quase 120 pessoas estavam reunidas no cenáculo. O cenáculo era um lugar superior que ficava pessoas reunidas para adorar ao Senhor. Essa era a ideia de 2000 anos atrás. E aí diz o próprio texto de Atos capítulo de número 2, que então houve a descida do Espírito Santo. E línguas como repartidas como de fogo foram distribuídas entre aqueles crentes que ali estavam reunidos, e todos então começaram a falar os idiomas regionais daquele ambiente geográfico em que todos estavam inseridos. Isso aconteceu por volta de 9 horas da manhã. É por isso que no relato de Atos está escrito que os judeus, vendo aqueles homens, na sua grande maioria sem formação, homens indoutos e iletrados, ou seja, com pouca instrução no ler e no escrever, estavam falando exatamente a mesma língua que eles haviam aprendido. E eles ficaram tão surpresos que eles chegaram a dizer: por acaso estes homens estão bêbados nesta hora do dia? Porque era 9 horas da manhã, possivelmente quando desce o Espírito Santo, para que se cumprisse o que está escrito no livro do profeta Joel, capítulo de número 2, versículos 28 e 29, que está escrito: e derramarei sobre vós o meu Espírito Santo. Essa profecia é a profecia que o apóstolo Pedro vai dizer na sequência de Atos, capítulo de número 2, quando os judeus religiosos, ao verem os crentes falando nestas línguas, que para eles era algo extraordinário, ele então diz: porventura não se cumpriu entre vós o que estava escrito pelas palavras do profeta, que ele derramaria do seu espírito sobre toda a carne? Então, ali tu tem a formação da igreja. Mas o inimigo dessa igreja vai se levantar. Já no desenvolvimento da igreja, por volta de 90 anos após este movimento do Espírito de Atos 2, entra no meio da igreja uma teoria que ela é demoníaca, que é a teoria do gnosticismo. E o que é o gnosticismo em miúdos, para que a nossa audiência entenda? O gnosticismo, para eles, a ideia que se Deus existe ou não é muito relativo. Se Deus de fato está no céu, para eles não tem importância. Mas se Deus não existe, para os gnósticos, isso não vai mudar o curso da história. Isso é gnosticismo. Então nós temos hoje um perigo que está dentro tanto das universidades, dentro das escolas públicas e até mesmo das escolas privadas. Porque o que está sendo instruído ali é um evolucionismo, mas que também é maquiado com gnosticismo e ceticismo. É por isso que cada vez mais a palavra de Deus está sendo colocada em dúvida e suspeita. Por quem? Por gnósticos, por céticos. E nós temos muitos céticos no meio da igreja. Nós temos muitos gnósticos em nosso meio. E eles são fáceis de serem decifrados quando se estuda sobre isso. São muito fáceis. Eles estão algumas vezes em rádios, estão em púlpitos, estão até mesmo pastoreando. Porque para eles, a ideia de um Deus que é sobrenatural, a ideia de um Deus que é transcendental, a ideia desse Deus que opera milagres, para eles é muito relativo.
eles na verdade não acreditam em milagres. Eles não acreditam na ideia do sobrenatural de Deus. É por isso que cada vez mais os movimentos universitários e acadêmicos do mundo afora, principalmente a ciência gnóstica e a ciência cética, que é diferente da ciência criacionista, porque tem um berço da ciência que acredita piamente na ideia de um Deus criador. E isso as escolas não ensinam. Porque se tu, por exemplo, que tem 23 anos, tu vais confirmar o que eu vou te dizer agora. O que tu aprendeu na aula de ciências, o que tu aprendeu na aula de biologia, o que tu aprendeu certamente nestas matérias foi apenas a parte de que todas as coisas vêm através de uma matéria que ela vai se desenvolvendo ao longo do tempo, até chegar na sua perfeição. É bem assim mesmo. Não é assim? Sim, bem assim mesmo. É isso que os professores ensinam. Então eles pegam a ideia, por exemplo, aí é que entra agora a palavra-chave que eu falei contigo no início. Olha para te ver como isso é importante. Por que hoje nós temos que estudar? Porque não basta apenas a gente ficar aqui limitado dentro daquilo que a religião nos ensinou. Nós precisamos estudar para que possamos ser apologetas. O que é ser apologeta, Miguel? Ser apologeta é defender com argumentos aquilo que eles estão tentando desfazer. O que hoje as escolas, através de muitos professores, muitos acadêmicos e até mesmo formadores de teologia. Hoje nós temos institutos teológicos, nós temos hoje faculdades teológicas que também estão tentando descredibilizar a ideia de Deus. Então lá dentro, por exemplo, Miguel, eles ensinam que nós somos o quê? Nós somos, na verdade, a sequência do que começou no chimpanzé. Aí o Miguel, o Jean, nós somos aquilo que começa no chimpanzé. Então o chimpanzé é como se fosse algo incompleto. E aí, ao longo das modificações metamorfóbicas que vão acontecendo, então se conclui. Aí chega-se então naquilo que nós conhecemos hoje como Homo sapiens. Aí tem a ideia daquilo que hoje é o ser humano. Aí agora o chimpanzé pegou as qualidades e os traços do ser humano. Então o chimpanzé que caminhava meio encurvado, ao longo do desenvolvimento dessa evolução de Charles Darwin, aí o chimpanzé agora tem uma posição ereta. Então agora o ser humano, ele é uma sequência que é perfeita daquilo que, segundo o evolucionismo, começa lá no chimpanzé ou no macaco, porque é nisso que eles acreditam, que o ser humano descende desse animal. E o problema não é do animal, o problema não é do chimpanzé e não do macaco, o problema é do homem que acreditou nestas barbaridades. Então, é algo tão demoníaco, Miguel, porque hoje nós temos muitas pessoas que até estudam nas universidades, sejam elas públicas ou privadas, e elas estão recebendo todo esse lixo do gnosticismo, todo esse lixo da falsa teoria da evolução, todo esse lixo que é uma propagação demoníaca, onde é mais fácil, nessa mentalidade tola, acreditar que eu e tu viemos do macaco do que nós viemos de um Criador. A minha fé não precisa nem ser sobrenatural. A minha fé só precisa, nesse momento, então, ser racional. Mesmo que eu e tu, nesta noite, venhamos a tirar o sobrenatural, vamos até facilitar os gnósticos e céticos. Mesmo que eu e tu não venhamos exercer o sobrenatural e ficarmos debruçados unicamente na ideia do transcendente, para mim é mais lógico acreditar que eu sou criação de um Criador, que é Senhor sobre todas as coisas, do que eu acreditar na minha faculdade intelectual
porque todos nós recebemos de Deus o atributo da inteligência. E então, deixar de acreditar que eu sou criação de Deus para acreditar que eu faço parte de uma teoria da evolução, onde eu sou a sequência daquilo que começa no macaco, num animal, para mim, isso é a maior de todas as tolices. E hoje, tu tens pessoas formadas em direito acreditando nisso, pessoas formadas em administração que acreditam nisso, pessoas formadas em psicologia acreditando nisso, pessoas formadas em letras acreditando nisso, pessoas formadas em medicina acreditando nisso, pessoas que estudaram sobre botânica, sobre física quântica, acreditando nestas barbaridades. Então hoje, tudo que começa nos Estados Unidos, esse movimento anti-Deus, não é um movimento contra a Bíblia, é um movimento contra o próprio Deus e a sua criação, porque hoje todo lixo intelectual de instrução acadêmica e educacional estão nas escolas norte-americanas e nas suas universidades que colocaram os ensinos de Deus para fora. Ou seja, como que pode num país democrático não se dar o direito de pelo menos apresentar o outro lado da história? Mas não, vamos abraçar o evolucionismo na mentalidade deles, vamos abraçar o gnosticismo, o ceticismo e vamos formar a mente de uma geração que não acredite mais em Deus e, consequentemente, na sua palavra. E esse lixo foi transportado para o Brasil. É por isso que hoje, se tu conversar com jovens, Miguel, os jovens hoje, olha o estilo da instrução dos jovens no Brasil. Há mais ou menos uns 40 anos está acontecendo hoje uma involução educacional. Não é uma evolução educacional, no sentido do entendimento. É uma involução. Hoje os jovens têm dificuldade para fazer a tabuada. Hoje os jovens têm dificuldade para fazer um texto com 30 linhas. Hoje os jovens têm sérias dificuldades de acentuação. Ali, da língua portuguesa. Hoje os jovens têm dificuldade para usar ali o que são as 4 operações da matemática. Hoje nós temos os jovens que, por causa de uma lei que está acima dos interesses do Brasil, o jovem não pode ser rodado. Aí, o que importa é levar para frente o jovem, mesmo que ele esteja sendo mal instruído. Então tu tens hoje jovens de 15 anos de idade, com sérias dificuldades na matemática, no português, na história e na geografia. E aí tu olha, por exemplo, para uns 20 anos atrás, havia ainda recuperação nos colégios. Se tu não chegasse a uma média de pontuação, além da recuperação, tu ficaria rodado e permaneceria naquele mesmo ano. A maneira que a educação te punia era exatamente tu ficando naquela mesma série. Mas aquilo não era uma punição ruim, era uma punição que visava te ajudar. Aí o que se fizeram? Vamos tirar a recuperação. Vamos hoje fazer com que o jovem, mesmo que ele tenha enormes dificuldades em tudo isso, ele avance. Aí eles estão mal instruídos nas matérias básicas da educação escolar e eles vão adentrar as universidades. Só que olha como é o status quo. Olha como que é o modus operandi, Miguel. Como que é o modelo operacional para estragar uma sociedade? Porque se tu tem uma alfabetização precária,
com professores com viés ideológicos, que devem eles respeitar a cartilha e não a verdade, porque boa parte deles estão vestindo uma cartilha ideológica. E eles não estão vestindo mais a cartilha do que seria, de fato, educação. Então eles estão ali como se fossem o funcionário de um viés. E aí quando tu é funcionário de um viés ideológico, tu tem que defender essa bandeira, porque essa bandeira comprou eles. E por essa bandeira eles vão ensinar, mesmo que eles saibam que lá no fundo uma geração será prejudicada. Aí o que ocorre? Eles mal instruídos nas séries iniciais, estão mal instruídos no ensino fundamental. Na minha época era primeiro grau. Como é que é hoje? Até a 9ª série aí, Miguel? Até a 9ª série. Isso, até o 9º ano e depois entra o ensino médio. O ensino médio. Então ainda existe o ensino médio na minha época. Não mudou a nomenclatura. O termo ainda é ensino médio, que são os últimos 3 anos. Sim, é isso. Correto? Aí. Então tu tens. Aí tu tem essa sequência. Séries iniciais, aí tu vai lá até a 9ª série, que seria na minha época ensino fundamental, e tu vai então para o ensino médio, que são os 3 últimos anos. Só que se tu já tem alunos com dificuldade, não porque eles, o Miguel, não sejam inteligentes e não tenham capacidade para entender, é porque hoje a cartilha do Brasil é uma cartilha que já faz algum tempo que ela está emburrecendo a juventude. Nós estamos na era do emburrecimento intelectual e da idiotização da sociedade. Nós estamos nesses 2 pilares. Nunca esqueça isso, Miguel. Nós estamos no tempo do emburrecimento intelectual e nós estamos também nessa era em que nós estamos vendo cada vez mais as pessoas se idiotizando. É uma idiotização. É uma idiotização. Basta conversar que tu vais ver que o assunto é limitado, o conhecimento é limitado, porque eles estão aprendendo de forma limitada no pré, na escolinha. Eles estão aprendendo de forma limitada nas séries iniciais, até o 1º grau, até ir lá para o ensino médio. E tudo isso é uma cartilha que visa apenas trazer um benefício, que é um benefício que está registrado na Bíblia. Então nós precisamos discutir estas coisas com os nossos ouvintes, porque hoje a educação brasileira é o reflexo daquilo que começou nos Estados Unidos. Então tu tens hoje 2 nações que deveriam ser modelo de democracia e de soberania. Os Estados Unidos força as guerras para que se torne ainda soberano. E é por isso que eles vêm com os elementos do imperialismo, que é diferente do capitalismo. Porque no capitalismo, tu vem num país, tu investe naquele país e ambos acabam lucrando em conjunto, tanto quem investiu como aquele que está recebendo o investimento. Isso é capitalismo. Os Estados Unidos é diferente, ele faz o imperialismo acontecer. Desde a Segunda Guerra Mundial, que terminou em 1945, os Estados Unidos hoje cria guerras, então ele entra na Venezuela e ele coloca o seu império na Venezuela. Ele entra em algum país e ele cria o seu império. Isso não é capitalismo. E aí tu tens então hoje, na ideia dessa falsa democracia brasileira, o Brasil hoje vive apenas uma ilusão, porque o Brasil não é um país totalmente soberano. Uma parte do Brasil está comprada pelos Estados Unidos, uma outra parte do Brasil, quem manda é a China, uma outra parte do Brasil tem ali também acordos
unilaterais com a Rússia e uma outra parte do Brasil está sendo negociada com a União Europeia. E aí nós, brasileiros, achamos que o Brasil é soberano. Não é. O Brasil não é soberano há muito tempo. Se o Brasil foi alguma vez soberano, só se foi ali até Dom Pedro II. Depois disso, o Brasil, ele de novo começa todo um movimento que vai hoje trazer essa ideia, que hoje nós apenas somos livres apenas no papel, porque na prática nós continuamos ainda colônia, nós continuamos colônia. É por isso que hoje nós estamos aqui trazendo a você estas informações, mostrando toda uma realidade do que está acontecendo. Então é mais fácil hoje a instrução. Então hoje nós estamos formando em muitas universidades médicos ateus e céticos, futuros magistrados do judiciário ateus e céticos, e outras tantas profissões acadêmicas. Então esta sociedade, ela está desmontada porque os ideais da educação cristã foram negados diante de nós. Deus, para esses, é o culpado e é o responsável. Mas nós sabemos muito bem que o mesmo Deus que a religião a cada dia coloca para fora, o mesmo Deus que está sendo negado na boca de muitos que dizem serem os propagadores da verdade, é o mesmo Deus que foi colocado para fora das escolas. E quando nós arrancamos Deus das nossas escolas, nós tiramos o direito das crianças de aprender os ideais deste reino que é puro e verdadeiro. Tão puro e verdadeiro que o próprio Senhor desse reino disse que nós devemos ser como as crianças. Todos os sistemas e todas as formas de governo que são sustentadas por homens, todos eles vão tentar e vão fracassar. Porque é necessário que todos os homens, mesmo que eles tenham muito dinheiro, muito poder, todos eles fracassem no propósito de dar um bem-estar para as pessoas. Hoje nós não temos há muito tempo homens que de fato se importem com os vulneráveis, homens que de fato se importem com aqueles que necessitam de ajuda. Em primeiro lugar, sempre eles buscam os seus interesses, proteger aos seus. Nós estamos vivendo uma polarização em nossa República Federativa do Brasil como nunca, e os dois lados estão podres. Ouça bem o que eu vou dizer a você. Os dois lados fedem, são podres, nojentos. Os dois lados usam o nome de Deus, usam a fé dos cristãos, usam a inocência do povo. Mas eles continuam famosos, continuam ricos, enquanto eu e você estamos vendo todo esse teatro de tesouras diante de nós. É momento de você se despertar. É momento de você compreender que mais urgente do que nunca temos que pedir a Deus discernimento. É por isso que a cada eleição que acontece no Brasil, o número de votantes que estão votando em branco, Miguel, número de pessoas, de abstenções, de votos brancos está aumentando a cada eleição. Uma parcela da população não acredita mais em política. Uma parcela significativa da população não acredita mais no político A e no político B. Não acredita mais.
mesmo que eles se disfarcem, se maquiem como sendo do povo, mesmo que eles usem até mesmo pautas que venham tocar no coração das pessoas e principalmente daqueles que ainda têm um respeito por família, ainda assim as pessoas não acreditam mais. Mas é necessário que tudo isso esteja acontecendo. É necessário para que, em primeiro lugar, você compreenda que você não pode mais ser uma marionete, que você não pode mais ser uma massa de manobra. E quem sou eu para dar a você algum conselho no sentido a quem votar nesse ano? Porque pegando ali, e se você, eu só vou lhe dar aqui uma sugestão. Se você perguntar para mim de maneira privada, você pode ter a certeza. A minha parte como brasileiro eu fiz e eu faço. E se nós pegarmos ali o nome de todos os candidatos que estão dispostos a serem alguma coisa esse ano no Brasil, seja a nível estadual ou federal, vá lá e faça uma análise do histórico de cada um deles. Vá lá e busque ver todos os processos que ficaram arquivados, processos que acabaram sendo, depois receberam uma manobra no meio do caminho. Hoje, dos candidatos, quais deles será que lá no fundo desses políticos pelo Brasil, quais deles de fato podem dizer que são inocentes? Quais deles podem dizer que nunca roubaram um centavo dos cofres públicos? Só o que fica para nós é a suspeita. Só o que fica para nós são as conjecturas. Mas existe um Deus. Este Deus que eles arrancaram de dentro das escolas, esse Deus que é blasfemado em muitas universidades, eu não digo todas, esse Deus que é rechaçado por muitos universitários e professores acadêmicos, esse mesmo Deus continua sentado num alto e sublime trono. E esse Deus que está sentado num alto e sublime trono, ele sabe, de fato, que tudo está sendo construído, não é para que a verdade prevaleça, mas é para que a maldade se mantenha. A maldade se mantenha.